Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao AllQuest Podcast, o seu maior e melhor podcast da podosfera brasileira. Eu sou o Pablo e estamos aqui hoje para falar de um tema nostálgico. Sim, crescemos nos anos 90, senhores e senhoras. Com vocês, com as ilustríssimas participações, temos Marcelo. Fala pessoal, aqui é o Marcelo. E eu não sei o que estou fazendo aqui, pois eu sou novo pra caralho. Que mentira! Só que não. Que mentira! Temos também com vocês o nosso amigo Felipe. Fala galera, só quem nasceu nos anos 90 sabe como que é brincar de açouguinho. Brincar de quê? Açougueiro? Açouguinho, velho. Açouguinho? Açouguinho para os íntimos, né, cara? Tudo bem. Também com vocês hoje, novamente, a ilustríssima participação de nosso amigo Bananeira. Minha pesquisa pro podcast de hoje foi toda feita pela Barça. Muito bem, muito bem. Poucos vão entender essa referência, tá? Tenho certeza. E... Tá vendo? Eu não entendi, eu ganhei. Claro que entendeu, você que criou a Barça. Não é o Barcelona, não, tá? Então, vamos ao Quest! Então, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um AllQuest Podcast. Com vocês hoje um tema nostálgico aí sugerido pelo nosso amigo Jefferson do Twitter. Afinal, sempre que a gente não tiver ideia nenhuma do que gravar, vocês podem opinar aí que a gente vai estar usando essas ideias sempre que possível. Porque... Tá bom, nem sempre vocês sabem quando a gente não tem ideia, então sempre mande. Isso, como por exemplo, hoje estamos sem ideias. Então resolvemos usar uma ideia aí ridícula que alguém mandou, certo? Não, a ideia não é ridícula não, velho. Ideia é de boa. Cara, essa ideia é só pra falar o tanto que a gente tá velho. Sério mesmo. Vocês, né? Eu tô aqui só de sapo. Sei, tá. Então, senhores, o que nos remete os anos 90, aqueles maravilhosos anos onde a gente não tinha internet, a gente tinha que descobrir se o filme era bom indo ao cinema... E onde a gente vivia escutando músicas como Sandy Júnior, El-Chan e Spice Girls. Cara, eu já quero começar aqui polemizando nos anos 90. Por quê? Porque não foi nos anos 90 que a gente começou a assistir Pokémon. Já começou a falar de Pokémon, filho da puta. Cara, eu lembro quando passava na Globo, era Power Rangers, cara. Primeira temporada foi um fenômeno. Era muito massa. É só porque pra pessoa que aí tem menos de... Acho que é difícil uma pessoa de menos de 25 anos estar escutando um podcast, mas se tiver... Claro que tem, velho. Nós temos ouvintes de várias idades. Será? Você que tem aí 13 anos, você, João Lucas de 13 anos aí que tá escutando a gente, poste aí falando qual que é a sua idade, por favor. O parâmetro que a gente tem de Power Ranger é justamente aquele Power Ranger que vocês estão dizendo, onde tinha... o famoso Tommy, né, como Ranger verde que virou branco no futuro. Tinha a Rita, o Jason, a Kimberly. Era o Mighty Morphin, Kimberly, né? Mighty saudades. Kimberly, a Ranger rosa. Papi. Era o parâmetro que vocês tinham, né, não tinha internet. Ou seja, o Marcelo acabou de admitir que era o mais velho, porque ele já fazia papi. Quando a gente tinha 10 anos de idade. Olha só. Olha a mentira, velho. Ô, cara, mas falar a verdade pra você, nessa época aí tinha Chica da Silva, não era tão velho, e eu já me deixava com os pelos meio arrepiados essa novela aí dos Fap, velho. Velho, o Pablo outro dia sumiu, e não lembro qual podcast. Ele falou que ele fazia Fap com 8 anos, velho. Não, falei isso não. Nunca falei isso, mesmo mentiroso. Então de nada. Nunca falei isso. Nunca. Nessa vida. Voltando aí nos anos 90, que são os anos que nós crescemos, nossa infância e pré-adolescência, a gente tem algumas referências legais aí. Eu já queria puxar uma que eu acho que foi a minha primeira lembrança que eu tenho dos anos 90,
que me emocionou pra caramba foi quando eu fui a primeira vez no cinema. E a primeira vez que eu fui no cinema foi uma noite, era mais ou menos 7 horas da noite, se eu não me engano, de 1994. Tava lá o Pablinho indo pra sua primeira sessão de cinema assistir qual filme? Rei Leão. Você lembra, né, Bananeira, quando passou aqui em Lafayette? Lembro sim. Eu assisti fui ver também no cinema. Então, cara, aquela experiência pra mim foi foda, porque todo mundo falava de Rei Leão, mas ninguém sabia o que era na verdade, o que falava, o que se tratava. Todo mundo só sabia que era um filme muito bom, que o povo tava indo no cinema e tava saindo de lá os prantos chorando, cara. E comigo não foi diferente. Tava lá eu na fase ali dos 7, 8 anos de idade, chorando pela morte do pai do Simba, cara. Então, esses anos 90, em questão de filmes, já puxando aqui filmes, foi muito bom, porque a gente não tinha trailer, né, cara? Não tinha como ver o que ia a gente assistir no cinema. Ou, por exemplo, quando eu ia alugar algum filme na locadora, eram as fitas, cassete lá. Então você tinha duas opções, que era entrar na fila para alugar um determinado filme, ou escolher pela capa, né? Como nós sempre fazíamos, julgávamos o filme pela capa. Se a capa fosse legal, a gente levava o filme para casa. Não sei se acontecia isso com vocês também. Não, tinha filme que era assim, né? Final de semana você não conseguia alugar ele durante 2 meses. É verdade, tinha as filas, né, velho? O próprio Rei Leão, o filme do Cavaleiro do Zodíaco, eu lembro que eu custei a alugar, velho. Cara, sabe o que você me lembrou? Quando na época que passou o Cavaleiro do Zodíaco, eu comprei a fita de música dos Cavaleiros do Zodíaco, aquela versão da Manchete, com gravação lá de uns menininhos, aquelas músicas. Os Guardiões. Justamente, cara. Eu cheguei a ter essa fita, eu comprei essa fita, só que fiquei muito triste quando fiquei sabendo que a minha irmã usou essa fita pra poder gravar uma música qualquer por cima depois, cara. Fiquei muito triste. Fiquei muito chateado. Achei que sua irmã tinha gravado novela, cara. Não, era fita de música, aquela fita cassete de música, não era as fitas de VHS, não. Então, ela usou, porque nessas fitas cassete tinha um buraquinho que se você tampasse ele novamente com durex, você conseguiria gravar qualquer coisa de novo, cara. E até em fitas originais você conseguia fazer isso. Então, ela viu lá a minha fitinha dos Cavaleiros Zodíaco e gravou qualquer bagunça por cima. Cara, fiquei muito puto nessa época. Eu também tinha uma fitinha do Cavaleiro Zodíaco. Cara, isso que você falou é uma coisa que era legal, né? Olha só como que são as coisas. Hoje em dia você quer uma música, você facilmente pega na internet, acessa pelo YouTube. Na época, se você quer gravar uma fita, se você não conseguia comprar a fita da sua banda preferida e tal, você tinha que rezar para passar na rádio, deixar o gravador já a postos e colocar a fitinha para você gravar a sua música predileta, né? Para você escutar depois. E tinha que ainda rezar pro cara que tá fazendo a narração. Não falar, né? Da rádio não falar alguma coisa por cima ou a música não acabar antes. Não soltar eu já tive isso. Cara. Eu já tive música que eu gosto, igual do Red Hot, que é música grande, os caras cortavam o solo e acabava a música antes de terminar a música na versão original. É verdade. Cara, era uma coisa assim. Cara, e uma coisa que as pessoas nunca vão saber o que é você alugar um filme e você vê lá dub e lege, cara, e ter que escolher, por exemplo, que era o filme dublado ou legendado. Eu, por exemplo, sempre costumei, porque é foda, né? Porque meu pai sempre alugava filme, ele não pensava em pegar fila de espera, não. E como geralmente o pessoal alugava muito as fitas dubladas, sobravam muito, sempre tinha cópias de fitas lá dublado e legendado. Então as legendadas sempre ficavam pra trás. E meu pai chegava lá, alugava o filme legendado e foda-se. E eu tava lá com 8, 9 anos querendo assistir filme, eu tinha que assistir legendado, por mais que não conseguisse acompanhar as legendas. Desde então eu comecei a acostumar com a legenda dessa época aí, cara. Bom que você ficou esperto. Foda, não. Seu pai é o cara, velho. Mas ele tava preocupado comigo, não. Ele nem, às vezes, ele ligava o filme pra ele. Não, eu também comecei a ver filme legendado muito cedo, velho. Eu tinha uma tia que o marido dela era dono de uma empresa lá em São Paulo que legendava filme. Caraca, velho. Aí ela me dava muita fita. Tipo assim, Toy Story, Rei Leão. Tudo legendado. Tudo legendado, velho. Porque a empresa só legendava, não dublava, não. Eu tinha muita fita, velho, desses desenhos da Disney, tudo legendado, cara. Então, tipo assim,
eu não tenho referência de música nenhuma, porque o moleque não vai cantar música em inglês, né, velho? Porque, tipo, da Disney, Rei Leão tem as músicas, era tudo o Aladdin cantado, tem né? as músicas dele. Aham. Mas aí eu fiquei sem muita referência de música. Eu ia ver na casa dos coleguinhas, porque tinha as músicas e tal, né? Que era tudo legendado. Sabe o que também era muito bom nos anos 90, que acabou, pelo menos assim, né? Não sei se acabou, porque a gente não vive mais. Quem vai poder falar aí é o João Lucas aí de 13 anos pra gente. É que no colégio, a gente ia pro colégio, não tinha celular, não tinha internet. Que João Lucas? Ah, tô, sei lá, chutando alguém aí que escuta o podcast que chama João Lucas. É um bom nome, cara. João Lucas aí. João Lucas. João Lucas, se você está escutando a gente aí, fale com a gente, por favor. Então, assim, você entrava de férias, ou, por exemplo, menos que Tem isso... o chegava... Guilherme, eu acho que o Guilherme é mais ou menos dessa idade, não 13, 14, mas acho que tem 16. Guilherme, 14 anos, fale com a gente se é isso aí que tá acontecendo. Você saía, por exemplo, sexta-feira, para poder ir para casa, último dia da escola, você perdia contato 100% dos seus coleguinhas do colégio, cara. Não, Você- não era, cara. A gente usava telefone, velho. Ah, cara, então você Era rico. diferente, Você é rico, porque né? na minha época não era todo mundo que tinha. Então, assim, e outra coisa... Não é celular, não, porra. Eu sei, mas Não, você... eu tô falando, mas que rico. criança demente que vai passar o telefone de casa para as outras crianças do colégio, cara? Pra Ninguém ficar faz isso, ligando. não. Mas com Pra ficar quantos ligando? anos? Não, com Eu- quantos anos? Eu ligava com o celular. Não, mas eu com 10 anos eu não podia nem pegar no telefone de casa, não. Era proibido criança mexer no telefone, cara. Ah, cara, É eu mesmo? perdia contato com a galera que estudava comigo, mas tinha galera que morava na rua. Não, né? ok. Você vai ter diferente. galera da rua. É a galera, isso que eu queria te falar, porque são a gente tinha duas turmas, que era a turma do colégio, que não tinha contato com a galera da sua rua, e a turma da sua rua, que não tinha contato com a galera do colégio. Então era bizarro, porque do tipo, às vezes você tava andando na rua, encontrava o seu professor andando, era tipo, nossa, eu vi meu professor andando na rua. Era Cara, assim isso é mesmo, verdade, velho. Era uma Isso é imagem verdade. mítica que você cria. Hoje em dia você entra no Facebook, zoa ele, manda charge pro seu professor e tá tudo de boa. Agora, isso é uma coisa que era legal, né, velho? Que hoje você não vê hoje em dia. A galera brincava de pique-esconde, jogava Mas bola na rua. será que não brinca ainda não? Ou será que a gente não tá vendo? Eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil, entendeu? Porque todo mundo hoje já tem celular, velho. Meu primo tem 4 anos de idade, cara. O cara já quer saber mexer no celular. Ele pegou no meu notebook, queria mexer na tela, assim, achando que é touchscreen, velho. É isso mesmo, velho. Assim, a brincadeira mudou. Pra você ter uma ideia, meu primo, ele fez bagunça na escola, a mãe dele deu de castigo ele não mexer 3 dias no celular da mãe dele, sacou? Caraca. E ele ficou triste por causa disso, porque todo dia ele mexe no celular da O mãe. meu castigo, sabe o que que era? Era não poder sair na rua, cara. Pra você O ter meu era ideia não de como é que assistir era TV, diferente. velho. Hoje você fala com a criança, ele não pode sair na rua, ele vai, eba, vai ficar no computador. Foda-se, é tipo assim, foda-se. Você não vai sair de casa. Foda-se. Tipo assim, qual que é a diferença? Nenhuma, né, velho? É, Totalmente- zero. É muito bizarro, cara, esse tipo de coisa. E, Mas aqui, ó, eu tô falando, só pra mudar um pouco, só pra entrar no que você falou, pra não perder, eu sou uma cidade menor do que a cidade que vocês moram, né? Então eu sou bem do interior mesmo. Lá, as pessoas, elas se viam mais. falar Até nisso, as você é de pessoas- Mariana, né? Da barragem aí que deu confusão aí, né, velho? Pois é, não, e depois a gente manda um abraço para as vítimas. Caralho. Mas Um abraço pras vítimas, uma força, né, velho? Não, então, velho. O abraço não é o seu abraço, né, velho? É um outro tipo de abraço. É um abraço de confraternização, de apoio, de palavras bonitas. Mas entrando nessa, tipo assim, eu sou de uma cidade pequena, então acaba que era mais fácil você ir visitar o seu amigo. Você podia ir na casa dele, era fácil de ir. Não era Aham. longe, entendeu? Sei. Tipo, não tinha esse obstáculo gigante de, tipo, você não ficar totalmente afastado da pessoa. Você ia acabar encontrando com ela se você fosse pra rua. Entendi. Mas é engraçado que, assim, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, de não confundir, porque a gente fala assim, no nosso tempo era diferente. Só que tem algumas coisas que a gente não tem mais parâmetro, porque a gente não conversa mais com criança da idade que a gente tinha, então a gente não sabe muito bem, a gente vê por cima assim, tudo bem, criança hoje em dia tem tablet, tem celular, só que a gente realmente não tem noção do que eles passam na vida do cotidiano dele com os amiguinhos. Ô, Pablo, Oi. eu acho legal dos anos 90 uma questão seguinte. Teve uma transição que no comecinho dessa tecnologia estava começando a ser popular na internet e tudo mais, mas não era tão popular como hoje. E o que a gente já falou, acho que no podcast de animes, cara, tinha muito mais programas de desenho e de anime do que existem hoje, entendeu?
Pode ser que por isso a gente é um ano nostálgico pra gente, que era nossa época de criança e tudo mais, mas hoje em dia a gente não vê isso como era antigamente, entendeu? Parece que o mundo mudou um pouquinho. Até essa própria questão de hoje em dia uma criança com 4 anos de idade já tem um celular. Eu fui ganhar meu primeiro celular com 17 anos quando eu passei na faculdade. Aí assim, são coisas que a gente para e pensa e que mudou um pouco das crianças, né? Apesar que toda criança ainda brinca na escola. Eu vejo mais esse meu primo, Davi, ele tem 4 anos e ele fica quase todos os dias aqui em casa. Ele brinca na geladeira com imãs, entendeu? Cara, você me falou um negócio agora que me lembrou. Eu não sei se vocês faziam isso. Sabe, na casa de vocês devia ter corredor, né? Então que eles vão de porta, certo? Escalar, cara. Com certeza. Será que as crianças de jeito escalam as paredes, velho? Você coloca... Como é que funciona? As pessoas, para visualizar. Você escorava com muita força os 2 braços nas paredes e ia subindo com apoio nas pernas, como se fosse... você tivesse grudado mesmo nas paredes, cara. Igual Homem-Aranha, né? Eu fazia isso, aí saiu o filme do Missão Impossível, que tinha uma cena lá no elevador, que os caras ficam presos na tubulação lá, e eles fazem isso, aí eu, caralho, velho. Missão Impossível, muito doido, velho. Aí eu era brincadeira de Missão Impossível. Cara, e sabe que outra coisa que é impossível de acontecer hoje? Por exemplo, eu saía de casa, vamos supor, chegava do colégio liberando meio-dia, almoçava e saía de casa. Eu chegava lá para 5, 7 horas da noite e, tipo assim, sem contato nenhum com seus pais, porque não tinha como entrar em contato às vezes. Tinha assim, né? Mãe, vou na casa de fulano. Mas às vezes você não ia na casa de fulano, você ia na casa, você ia jogar bola num campinho de terra, igual era o meu caso. Você desaparecia. Desaparecia da humanidade, velho. Você só chegava em casa depois com a cara toda suja de terra e um tampão descolado da ponta do dedo que chutou uma pedra, entendeu? E todo machucado então, que brigou. Exatamente. Você fala, ou então com o olho roxo, com alguma coisa, porque teve um desentendimento que acontecia, né? Eu caí muito na porrada com os moleques da minha idade. Eu brigava todo dia na escola, velho. Tinha o meu rival. Rival, velho. Tipo assim, sabe o Pokémon que você tem seu rival? Aí você encontra com ele que você tem que derrotar? Era todo dia, velho. Aí tava a gente no recreio assim, 20 minutos acontecia, tem coisa demais, velho. Você jogava bola, você tacava pedra nos outros. Tacar pedra nos outros é claro. Eu era o capeta, velho. Aí jogava um açougue, Revolta levantou o açougue. Explica pras pessoas o que é o açougue. O açougue. Eu estudei numa escola, velho. Eu contei essa história uma vez no bar, a galera mijou de rir. A gente estudava lá na escola meridional e tinha a quadra normal, e tinha uma quadra embaixo que era pra ser tipo de terra batida. Só que ela não era terra batida, ela era cascalho. A gente falava que era quadra de chapisco, velho. Fraga duro, chapiscado. Velho, qualquer coisinha que se você caísse, você saía todo arregaçado. E a gente jogava açougue lá com pitula. O açougue era o seguinte, você pegava a garrafa de pitula... Tu leva uma garrafinha pequena, né? Enchia ela d'água pra doer mais e você saía bicudando. Quem tomasse uma debaixo das pernas, uma gauchinha... tomar porrada até colocar... Aí tinha uma árvore lá, o cara ia tomando porrada até não encostar na árvore. Detalhe, você jogava a uns 20 metros da árvore. Né? Uns 20 metros, velho. Tinha neguinho que caía no chão e a galera não perdoava não, velho. E na época não tinha nada de bullying, não existia esse negócio. Era bullying. Época. Não, a palavra bullying era totalmente desconhecida. Bloodsport nasceu nessa época, velho. Não, e outra, se você falasse pra qualquer coisa que apanhou, que alguém mexeu com você apanhava 2 vezes no dia seguinte da mesma galera, velho. Cara, tem uma história minha aqui na rua, uns amigos meus contam isso pra todo mundo, eu dou até pala, que tinha um vizinho aqui, que a gente tava jogando bola e ele tava na casa dele, que era vizinho, né, enchendo o saco da gente, Eu fui, entrei na casa do cara, tirei ele pra fora da casa. Caralho, bati nele na rua e depois coloquei ele em casa. E os caras dão palo, os caras contam essa história pra todo mundo até hoje. Aí beleza, aí os caras beleza, o moleque traumatizado o resto da vida, né? Isso é verdade. Aí depois a gente escuta só o moleque chorando.
A mãe dele bateu ainda, porque ele tava zoando a gente e ele apanhou. Ela falando assim, viu, não mandei você mexer com os outros na rua. Agora a mãe... Isso é outra coisa que não existe mais, né? É pai e mãe batendo a criança. Porque nos anos 90... Hoje em dia não pode mais não. Hoje em dia não pode mais não. Eu tomei porrada de porrete, velho, uma vez, cara. Que isso, velho? Tá doido? Velho. Mas o que era você fez? de plástico, então não doeu tanto, não. Era o que te bateu? Foi o Chapolin, por acaso? Foi tipo... Uma reta biônica. Mas voltando nas coisas clássicas aí dos anos 90, quem lembra daqueles ioiô da Coca-Cola? Eu lembro dessa porra aí. Caralho, velho, você tinha a opção de ser da Coca-Cola, do Sprite, da Fanta. Só que da Coca tinha um que era muito top, que era, acho que o Super. Tinha um que era todo... acendia uma luz, assim. Todo piscando. O que foi moda nos anos 90, que acho que nunca mais vai voltar? Ioiô e patins, cara. Ninguém mais anda de patins. Patins foi uma febre, né, velho? Patins foi febre mesmo, velho. Cara. Roller, velho. Tinha aquela roller. Onda do tipo assim, o cara descolado era aquele cara que tinha o patins de 4 rodas alinhadas, saca? Não era aquele patins. O roller? É o roller. Esse mesmo, o roller, né? Era outro nível, né, cara? O rollerback com o freio atrás, entendeu? Eu posso levantar o calcanhar pra frear. Exato, vou contar um segredo. Eu tenho uns 2 anos, eu comprei pra mim um roller, cara. Você vai trabalhar eu achei que eu ia saber andar igual eu era quando era criança, velho. Não teve jeito. Aí você ficou andando igual aquelas menininhas que tá aprendendo com as perninhas mais abertas ali, né? Não tô zoando, velho. Eu tentei dar uma andada no estacionamento aqui do meu prédio, brother. Tomei 2 tombos, parei, guardei o roller e nunca Marcelo, mais usei. sabe o que acontece? A gente quando vai ficando adulto, velho, a gente vai ficando com medo de cair, velho. E se a gente cair, é 10 dias de atestado médico, bicho. Mas quando você é criança, você pode cair 3 vezes direto, assim, que você só levanta e pronto, bicho. Eu caí de cara uma vez com o roller, cara, assim, ó, no cimento, velho. Arrebentei todo. 3 dias depois eu já tava normal, 0 bala, pronto pra cair outra vez. Cara, pra você ter ideia, uma vez eu fui andar de bicicleta num lugar mais afastado aqui de Lafayette, aqui, numa estrada de terra mesmo. Tava eu e mais 4 amigos. Pra você ter ideia, a gente tava postando corrida de bicicleta, descendo uma ladeira de terra depois de uma chuva. Imagina o cenário, só pra você ter ideia. Tava lá tirando onda com a minha primeira bicicleta 18 marcha, que na época era o que tinha, era você ter uma bicicleta de 18 marcha, até sair as de 21 marcha, você descobri que tinha a bicicleta mais foda que a sua. Mas aí eu tava descendo e tava lá na 2ª, 3ª posição. Eu tinha acabado de passar um camarada, eu fui tinha olhar pra 3 trás. pessoas? Não, eram 4. Aí eu tinha acabado de passar um camarada e fui olhar pra trás pra zoar ele. Só que eu descobri que eu passei ele porque ele tinha freado, porque tava chegando numa curva. E nessa curva tinha uma cerca de arame farpado que fechava a curva, cara. E não deu tempo de eu frear. Eu só lembro da bicicleta. Assim, eu lembro de olhar pra trás pro moleque, rir, olhar pra frente e dar tipo assim, meu Deus, puf, a bicicleta já deu um kick no vão do final do canto da curva e me jogou raspando. Assim, eu não bati no arame farpado de cara, mas eu fui arremessado pra cima e minha perna rasgou quase toda nesse arame farpado e a ponto de me segurar do outro lado, a própria cerca de cabeça pra baixo, senhora. Cara. Os caras vieram rindo pra poder me tirar da cerca, eu com a perna toda ensanguentada lá, fudido lá na cerca de arame farpado. Você tá falando de machucada aí, velho. Os anos 90, ele trouxe um ensinamento pra todo mundo que ele mostrava pra você que o Mertiolate ardia, né? O machucado, ele curava, mas não era de graça. Não, meu filho, tinha um preço. Tinha um preço. O preço era alto, cara. Era alto, Nossa, bicho. Eu não sei o que era pior, se era machucar ou passar um Mertiolate, velho. Ele fazia esquecer a dor do tombo, você aprendia nunca mais a cair pra passar o Mertiolate. Cara, e aquela moda de passar a porra do Era Mercúrio que passava no machucado? Que era um vermelhão. O Mercúrio não resolvia nada, não. Não, e aquela porra, pra você ter ideia, é tóxico, velho. A gente passava no machucado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquela porra, velho. O Mertiolate que era cabuloso, velho. O Mertiolate era foda, velho. O Mertiolate ardia. Eu gostava do Mercúrio porque... Hoje em dia ele não arde mais, não. Você passa na língua que ele nem dá nada, não. Mudaram a fórmula dele. Puxando nos farmacológicos aí dos anos 90, quem nunca aí tomou 2 colherinhas de biotônico Fontoura? 2 colherinhas era meio copo, meu filho, de biotônico de manhã. Isso, nunca tomei, velho. Era não, velho. 3 ruim pra caramba. Eu era um menino muito magricelo, velho. E o pediatra, tu não gostava de comer, tu não receitou alto remédio pra eu comer, velho.
E hoje tá aí todo mundo vai gordo, fazer efeito obeso. só depois de velho. Mas eu tomei esse remédio tudo, velho. De abrir apetite. Não, você tá ligado. Eu acho que todo mundo quando era moleque era magro, né, bicho? Puta que pariu. Eu fico vendo minhas fotos, velho. Não, eu tinha uns amigos meio gordinhos que hoje tá magro. Ah, mas era pouco. Hoje em dia você tem uma criança obesa, velho. É, verdade. A gente movimentava muito, cara. Mas é engraçado que tem uns amigos meus que eram gordos na época, que hoje são magros. E os magros viraram gordos, entendeu? E tem uns gordos que continuam gordos. Isso também tem, Tem né? uns magros, tipo eu, que continuam magro. O Marcelo ele tem algum problema que você vai descobrir. Porque, sério mesmo, o Marcelo, ele come, cara, ele come pedra se deixar e não engorda. Eu fico impressionado com isso. Você vai na casa dele, é só chips, pizza, refrigerante, cerveja. Gente. Ouvinte, é só. Cara, eu fui na sua casa, o seu arroz tava cinza, cara, que você me ofereceu. Tava Caralho! Que treta, hein? Ô, Pablo, é aquele tão velho que ele já descobriu a fórmula de como emagrecer, entendeu? Uma outra coisa que só quem cresceu nos anos 90 aí vai entender muito bem o que a gente vai falar agora é o tal das cartinhas, né, cara? Que a gente mandava às vezes, por exemplo, passava um programa de televisão. Ah, quer ganhar um PlayStation? Manda uma cartinha com um desenho. Ou então, por exemplo, a menininha do colégio, em vez de mandar o WhatsApp, você mandava uma cartinha de amor pra ela, pra depois ela pegar aquela cartinha e te zoar na frente de todo mundo. Velho, eu posso falar uma coisa, ô Pablo, você é um cara descolado, né, velho? Por quê? Eu tinha um amor platônico, velho, eu não conseguia me declarar pra nenhuma, velho. Ô, cara, eu mandava carta pra todas as meninas que eu apaixonava e sempre me dava a mão. O que é isso? Eu nunca mandei carta, não, velho. Não? Eu já mandei, mas depois que eu já tava namorando já. Aí você mandou carta pra sua namorada. Pra amante. Eu entendi também pelo amante, pra né, amante. Não, Cara, depois que eu tava criança namorando, nos pô. anos 90, tinha amante. Cara, esse cara era rei, velho. E namorar nos anos 90 com a menininha não era ficar escutando funk proibidão do lado dela, não. Era sair de mão dada e selinho no máximo, né, cara? Não, nem rolava isso, velho. Não rolava isso mãozinha não, dada, velho. Mãozinha dada. Depois lá pros seus 14, 15 anos, tudo bem, depois podia rolar uma mãozinha dada com selinho, mas, cara, com 12, 13 anos, velho. Uma coisa com também. 8, 9 anos. Agora, puxando aqui um pouquinho já mais uma coisa que só quem cresceu nos anos 90 vai saber, a febre dos jogos de tabuleiro, velho. Vocês lembram dos Jogo da Vida, Banco Imobiliário? Era massa. Até hoje em dia tem, cara, mas não é tão jogado como era antigamente. Hoje, né? Jogo de tabuleiro é jogo de adulto, né, cara? Hoje tabuleiro é jogo pra nós que é velho. E tinha também... Baixa o War aí, vamos jogar uma partidinha de War. Não, é o War Battlefield que os moleques estão jogando. Uma coisa... Mas, ô Pablo, entrando nessa seara aí, cara, foi quando chegou o RPG, foi nos anos 90, velho. Que foi é verdade, Brasil. O RPG a gente... E eu gastei a minha, vamos dizer, minha infância e grande parte da minha adolescência com o RPG, cara. Cara, eu conheci um cara que estudou comigo, isso na 7ª série. Ele tomou 3 bombas por causa de RPG, cara. Porque ele era tão fissurado... Esse cara deve ser muito gente boa, velho. Ele foi reprovado 3 vezes no colégio porque ele ficava fazendo sistema... Não, ele era inteligente, porque ele criava sistemas no horário da aula, ele ficava criando personagem, no horário do recreio ele ficava narrando. Ele não queria estudar, né? Queria jogar... Ele narrava... O primeiro sistema de RPG que eu joguei foi eu que criei. Sempre, né? O RPG. Quem nunca criou o seu próprio sistema de RPG, né, cara? Fudido Play Game. RPG, eu tenho a ficha clássica dele. Fudido Play Tinha, Game. tipo assim, 5 atributos pra descrever a mesma coisa, mas a gente não tava nem aí. Não tem problema. Aqui, caro ouvinte, a gente agora criando a porta aqui. Meu nobre, se você quiser saber um pouquinho mais aprofundado sobre o FPG, a gente fala no nosso episódio de RPG, tá? Muito Só bem. procurar aí no nosso feed. Exatamente. Uma coisa também, nos anos 90, que também fazia muito sucesso,
é que era o seguinte, você não tinha YouTube, né? Pra você poder escutar música, ou não tinha, por exemplo, como é que chama esse aplicativo? Como é que chamava esse aplicativo? Spotify. O Spotify, que as pessoas escutam música hoje. Então a gente dependia de quê? De rádio, das fitas e CDs, né, que a gente escutava, e também da televisão, que era, MTV. sei lá, MTV, que passava clipes. Que hoje é uma bosta a MTV, velho. Mas não tem nem como... A MTV tá um cocô. Não tem como competir, né, cara? A MTV, anos 90, fez acústicos... Sim, caralho. eu tô falando velho. hoje. Inclusive, o top 10 dela, o top 20... eram de músicas que o pessoal gostava de escutar. Então, tipo, Sim, valia que a galera pena ligava, você colocar. né? Porque era, igual o Pablo falou, era lá que você ia conhecer uma banda nova, ia saber o que o pessoal tava escutando. Era na MTV, velho. Não, a MTV era muito legal, velho. Tinha Hermes e Renato, cara. Mas nessa Hermes época e eu nem Renato assistia, eu não podia nem saber o que era era Hermes e muito Renato. da hora demais. Era o melhor programa de humor de todos os tempos. Fui conhecer Hermes e Renato só depois, dos anos eu também 2004, fui conhecer só depois. 2005. Mas assim, o que eu falo assim, a MTV na época era muito bom mesmo. Parece que ela faliu e agora ela foi comprada por um grupo aí. Ela só era na TV a cabo. Não, o grupo Ela era da Abril, revista Abril, né? O grupo Abril comprou os direitos da MTV americana pra controlar a MTV no Brasil. Destruiu ela. Tá? Aí, hoje, quem controla a MTV no Brasil é a MTV americana. E é da Abril. Não, a MTV Abril parou. americana. Abril Abril soltou. Só que eles fizeram, tá tão ruim, velho, que só tem programa bosta, só tem... Não, é só programa de gringo. Pra falar a verdade pra vocês, eu quando era criança nos anos 90, eu achava a MTV chato pra caralho. Eu só comecei a gostar da MTV quando eu virei adolescente, cara. Então, eu ia lá assistir uns clipes lá, velho. Agora, falando de música, quem é que lembra daquelas músicas que era febre de verão, que passava dia, sei lá, Domingo Legal, porque a gente tinha que assistir televisão, não tinha outra coisa, né? Domingo Legal, Faustão, do tipo, sei lá, Sandy Júnior, El Chan, era... Como é que chamava aquele cara lá do... Peraí, rapidinho. Caro ouvinte, se você é novo, quando a gente fala televisão dos anos 90, você não pensa nessa televisão de plasma boa, qualidade boa, não. TV a cabo, é uma televisão que de vez em quando tinha que dar uns tapas. E de vez em quando tinha que dar um tapa nela do lado pra ver se ela parava de chiar, velho. Cara, então era tenso, a televisão era tão tenso, velho. Era tão tenso que quando eu ganhei meu primeiro PlayStation, eu fui ligar na televisão, a televisão ficou em preto e branco, e até descobri o problema do preto e branco. Tinha que usar um conversor. Eu fiquei jogando quase 2 meses joguinhos em preto e branco, porque tinha que usar a porcaria do conversor de NTS, pau N pra NTSC. Cara, era pra você ter ideia das gambiarras, e quem tinha Super Nintendo era pior, que tinha um tal do RF, que era um aparelhinho que tinha que ligar na televisão, que era uma gambiarra monstra, que já vinha de fábrica pra você poder conseguir ligar seu videogame na sua televisão. E você tinha que desbloquear o videogame. Você tinha que abrir e tinha que mexer nele. Acho que Por isso que eu gostava do Nintendinho. Tinha, porque lá na loja do meu pai fazia isso, tinha que fazer a conversão. Eu joguei muito videogame lá sem ter videogame dos outros. O meu Nintendinho, ele veio com RF, cara, mas eu não fiz nada não, funcionava bacaninho. Porque às vezes você pegou, aí o que aconteceu? Nessa época o Brasil adotou o sistema de cor americano. É o que a gente usa hoje. Região de DVD, de Blu-ray, tudo americano. E o Super Nintendo às vezes vinha do Japão. Do Japão, aí o Japão usa o NTSC-J, que é o NTSC... mas eu... Vai tomar no cu desse povo, por que não faz um só, velho? É indústria, eu não sei porquê também. Agora que eles estão tentando globalizar as Cara, paradas. o Brasil muda tomada a cada 2 anos. Você tá querendo comparar com o Japão fazendo. Não, velho, essa tomada do Brasil, alguém não saiu lucrando nesse negócio pra poder enfiar o terceiro pino no nosso cu. Não, e o terceiro pino aparece diferente a cada 2 anos, cara. Agora, só quando fugir do assunto, o que eu tava falando aqui, antes, era sobre música. Cara, que raio era aquilo dessas músicas igual... as modas igual... O que era o El Chan, cara? Sério. Tinha programa no domingo pra poder ficar escolhendo a nova dançarina do Chan, bicho. Velho, era uma forma da gente ver umas mulheres meio peladas, né? Meio peladas, as mulheres tinham um maiô enfiado no rabo, cara. Até o era meio pelada, elas não estavam totalmente peladas. O conceito de beleza era outro, né? Era, pra quem não sabe qual era o conceito de beleza aos 90, vai ver a Carla Pérez. Não, vai ver a Carla Pérez na época do El Chan. Você quer um conceito de beleza? Vai ver ela hoje. É fácil. Conceito de beleza durante os anos é só você olhar as bailarinas do Faustão.
Bailarinas do Faustão. Sim, Nossa. pega as bailarinas do Faustão dos anos 80, não sei se ele tinha programa dos anos 80. Tinha, mas pega dos anos 90, dos anos 2000 e de agora pra você ver. Não, cara, é fácil, é só digitar aí. É o Tchan no Google. O cara vai ver o que era o padrão que os caras achavam. Nossa, Carla Pérez, linda. Agora, negócio de TV dos anos 90, eu tiro o chapéu. As novelas eram muito melhores que as novelas de hoje em dia. Novela. Você assiste novela hoje? Não, eu não assisto novela, cara. Eu meio que assisto, velho. Não, as novelas hoje, elas sempre têm os mesmos clichês, sempre tratam para as mesmas coisas e não muda, cara. Sai novela e entra novela, os temas são os mesmos. Mas, Felipe, eu vou falar. Antigamente era muito melhor, cara. Eu vou concordar com você, o seguinte, a novela antigamente, ela era mais tradicionalista e tal, mas uma coisa que mudou e que hoje em dia as novelas são melhores é porque antigamente, do primeiro capítulo até o último capítulo da novela, mudava uma coisa. A pessoa descobria que o marido dela era irmão ou que era filho e aquele segredo durava a novela inteira, cara. Você tinha que esperar até o último capítulo pra aquela porra. E você não tinha internet pra saber, né? Não tinha internet pra saber porra nenhuma. Cara, eu assisti Usurpadora 3 vezes. No, God! No, God, please, no! No! Porque ela passava e depois repetia e continuava repetindo. Do SBT. E eu adorava aquela novela, porque... Cara, e detalhe... Caralho, eu nunca consegui assistir novela. Na segunda versão do Usurpadora tinha até final alternativo, só pra você ter ideia. Só que o plot da novela era uma mulher que era parecida com a outra, que tomou lugar da mulher que era rica, que a rica queria fugir do mundo um tempo, e ela acabou... Aquelas coisas de novela, né? Usurpou o lugar dela. E tipo assim... foi 3 meses de novela pra somente no último capítulo o pessoal saber que aquela mulher não era a outra e todo mundo descobrir que gosta mais da outra do que da primeira. Plot twist. Era um plot. Era isso. Então era sempre bebê no final, delegado no final, alguém matou no final. A novela era isso dos anos 90. Cara, tinha uma novela que eu achava muito foda, velho. Dos anos 90. Pra mim foi a novela mais foda, que era Renascer, velho. Renascer? Aquela do Cacau. Eu lembro. Essa passou no Viva há uns tempos atrás aí. Essa novela, eu lembro que no primeiro episódio, nos primeiros episódios, assim, velho, o cara chega lá, um fazendeiro novo, e ele começa a comprar um monte de terra, e os coronéis antigos pega o cara, manda matar o cara, e um torturador lá tira toda a pele do cara, velho. Deixa ele, tipo lá os Bolton lá do Game of Thrones. O cara encontra ele vivo, sem a pele, e costura a pele nele de novo. Aí o cara fica mó a lenda da novela, aí sem uma criança olhando assim, pô, cara, velho, todo costurado. A novela era o cara normal. Ele não ficou com nenhuma sequela nem nada. Rachava de rir, velho. Ô, cara, sabe? Teve Vamp também, velho. Eu gostava, era de Próxima Vítima, cara. Próxima Vítima também era foda. Essa foi uma quando voltou, o final dela mudou, cara. Porque era... Porque acho que eles fizeram 2 ou 3 finais. No Vale a Pena Ver de Novo, eles até mudaram anunciaram na época, assim, se você acha que já sabe o final, vale a pena ver de novo. Eles lançaram o outro final da Próxima Vítima. Cara, sabe o que tinha nos anos 90 que nunca mais vai acontecer? Desenhos violentos, cara. Hoje em dia você não tem mais nenhum personagem igual o Pernalonga que se veste de mulher, que tem tiro, explosões, Papaléguas e Coiotes tentando um arrebentar o outro, Tom e Jerry. Cara, os desenhos, se você for parar pra pensar, o Pica-Pau, por exemplo, também era... Sanguinário, velho. Sanguinário, cara. Hoje... Pica-Pau, filho da puta de plantão, né, velho? Porque hoje seria impossível um desenho daquele estilo passar no horário infantil. O Pica-Pau era no demônio, velho. Pica-Pau era... O Cavaleiros do Zodíaco mesmo, velho. Aquela primeira exibição da Manchete, véio, o cara tomava um soco no braço, voava 500 litros de sangue, velho. Isso era normal a gente assistir, né? Eu lembro aquela luta do Shiryu com o Seiya, velho. Que eles acabam todo fodidos, sem armadura, que o Seiya tem que dar o soco lá do dragão lá nas costas do Shiryu. Tipo assim, o Seiya vai dar um meteoro de Pegasus, o Shiryu tinha o escudo, bloqueia. Aí o Seiya, vou bloquear também. Aí vai parar no punho assim o soco do Shiryu,
toma um coleiro dragão no antebraço, assim, voa litros de sangue, velho. Pra quem quer saber o que foi os anos 90 pra gente que era criança, digita no Google Mara Maravilha, que vocês vão saber o nível. Nossa E a gente tá entrando em solos Que férteis. isso, velho. Cara, Você tem que entrar na Mara Maravilha da época dos anos 90. não, Não, nos anos na Playboy 90, dela. não precisava Playboy Não, não, ela não, apresentava o programa dela de maiô. Era ela contra a Xuxa, né, cara? E o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro é rei, velho. A Mara Maravilha fez um clipe chamado Tupiniquim, que é um clipe que passou no horário infantil, onde ela tá vestida de índia. E tipo assim, as tetas de fora, cara. Assim, 9 horas da É uma manhã. outra época. Cara, isso foi os anos 90 pra criança nos programas. Não, Eu sempre então gostava mais dela, não sabia por quê. Voltando na parte do sem censura, velho, a gente escutava nos anos 90 Mamonas Assassinas, brother. Nossa, Ô, Mamonas Mamonas, Assassinos, saudades. cara, verdade. Saudade, cara, e tipo assim, eles não faziam músicas pra adulto, eles faziam música pra adolescente e criança, mano. Só que só falando putaria. Cara, você falou agora de Mamonas Assassinas, sabe o que você me lembrou do nada? Não sei por que tem a ver, o que é. Anos 90, ET e Rodolfo, vocês lembram dessa dupla, Nossa, cara? velho. Nossa senhora. Lembro. O Era cara bizarro, tinha um né? microfone Hoje em dia violento. é politicamente incorreto você ter aquele tipo de coisa. São duas aberrações. Não pode falar aberração. São duas pessoas especiais que apresentavam lá o programa do SBT, né? Ah, o Rodolfo não era especial, não, porra. Cara, o cara era gigante. O cara era Era um gigante, velho. gigante. Ele tinha e o- 2 Ah, só porque metros o cara e era 20. grande e o cara é especial. Não, e lesadão, velho. Eles falavam nada com nada, velho. O cérebro deles era atrofiado. Cara, mas não, eu não coloca isso que eu falei, não, velho. Não, o Rodolfo era de boa, só. Ele era tranquilo, só que ele era grande. O Pala mesmo era um ET, né, velho? Olha o cara tinha o nome de ET, velho. Por que será? Por que será ET? A TV dos anos 90 ganhava Ibope com uns trem muito cabuloso, muito bizarro. Banheira né, do velho? Gugu, velho. Banheiro do Gugu, cara. Fafá, comia solto ali, velho. Cara, 2 horas da tarde, as mulheres com a poça no peito. Ah, cara, os anos 90 foi foda, bicho. Foi realmente muito... Foi uma transição, né, cara? Porque chegou um ponto de tão absurdamente apelativo pra ter audiência na televisão, como, por exemplo, aqueles canais, aqueles programas da Bandeirante que passavam depois de meia-noite, ou esses Pode falar o programas... nome Emanuele, velho. Pode falar. Emanuele. Cine Privé. Cine Privé, porque não tinha internet, não era o que tinha. Ou, por exemplo, os filmes da tarde, do SBT, eram uma putaria desgovernada, cara. Porque Lagoa Azul, Férias em Palm Springs, igual a gente já comentou antes, esses Porcs, esses filmes, era tipo assim, era teta na cara, velho. Não tinha nada de censura não, bicho. Tinha não, velho. Era outros tempos, bicho. Não. Cara, uma coisa que a gente comentou também, que é dos anos 90, que era febre, era o Tamagotchi, né? Tamagotchi. Quem nunca teve um Tamagotchi e levava pra escola pra cuidar? Raco de Nokun, que eu chamava. Como? Raco de Nokun. É Tinha até nome. um amarelinho. Era do Paraguai. Eu sempre Paraguai. fiquei puto com o Tamagotchi, porque sempre que eu ia dormir, aquela praga acordava morto não, né? Morria da madrugada, de um dia pra noite, cara. Mas a vida é assim, velho. Ué, Às se vezes não você cuidou... dorme, não acorda Dorme, mais. Ele tava te ensinando ali como é que é a vida, cara. Você tem que cuidar do seu filho, entendeu? Ele falou assim, ó, o dia que você tiver filho, você aprende. Você não pode dormir e deixar seu filho... Os anos 90, Sem pra cuidar. mim, foi uma época que tinha muitos desgostos, né? Porque eu sou de uma família muito humilde, e eu tinha alguns amigos que tinham dinheiro, tipo o Felipe, assim, que é rica. Então, os Eu caras... não tinha dinheiro na época não, meu querido. Eu que estudei muito, trabalhei bastante pra Eu tô conseguir zoando, o que eu Felipe, tenho eu tô zoando. hoje. Tô falando Você ficou rica, então. você ficou Ô, rica pra hoje. você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, eu tinha o meu Nintendinho que eu ganhei, só. Eu jogava Super Nintendo na casa dos amigos, porque eu não tinha. O Nintendinho era antes, e eu ganhei ele quando já tinha 2 anos de lançamento do Super Nintendo. Que o videogame de 85 eu ganhei em 93. Eu jogava Mega Drive na casa... Eu tinha Nintendinho com uma fita só. Eu jogava Mega Drive na casa do meu primo que tinha 10 fitas, velho. E eu ia lá porque eu só tinha o Super Mario, sacou? Uma coisa que você falou de videogame, assim, tá falando por quê? A gente não tinha videogame em casa, então tinha que ir pras épocas das locadoras, né? Que tinha muita locadora nos bairros, na cidade, espalhada pela cidade, onde é até bizarro você pensar nisso hoje, né? Você chegar no lugar pra poder
pagar pela hora do videogame e jogar num outro lugar, né, 80 cara? centavos, cara. 80 centavos. Cara, e não tô duvidando em voltar esse tempo não, porque videogame tá ficando tão caro hoje em dia que... Porque na época tinha locadora, porque não se dividia as coisas igual hoje em dia, né? Você tinha que comprar o videogame à vista. Então quem não tinha condições de comprar o videogame tinha que ir pra locadora. Mas o que eu tava falando é que, por exemplo, eu tinha um amigo que era assim... O cara tinha Super Nintendo, tinha Lego e tinha o tal do Ferrorama, cara, que era aqueles miniaturas de trem que eu era apaixonado. Cara, e isso era muito doido, Muito velho. doido, velho. Quem Tem um nunca primo quis que ter um tem ferrorama, muita né, coisa, velho. Trem miniatura, né? Trenzinho elétrico. Meu Era primo tinha também um desses negócios, cara. Era muito doido, Não, velho. isso aí é o atestado de rico dos anos 90, velho. O cara colecionava ferrorama. O cara tinha um atestado de rico. Porque, era muita coisa que tinha. Não, e era super caro. Era tipo, E era hoje em dia super você caro. comprar um negócio, sei lá, 300 de 6 mil. reais, é tipo você Que 300 colecionar... era muito mais, velho. Era Não, tipo um é negócio de Não, 2 mil 300 reais velho. na época. É tipo que você colecionar action figure hoje. Hot Toys. Hot Toys, né, cara? Hoje em dia eu brinquei. É assim, é engraçado que hoje você tem condições de dividir, parcelar, e eu nem sei mais o que é trenzinho elétrico, cara. É quando a gente é criança mesmo que os sonhos... pra gente é uma coisa tão fora da realidade quando é criança, videogame, trenzinho elétrico, e é tão mundano hoje quando a gente é adulto, né, cara? Mas na época não era, cara. Acho que é justamente por causa disso, as condições de você... Você dependia do seu pai, né? E se o seu pai cismasse que aquilo era supérfluo, meu filho... Cara, eu fui ganhar meu primeiro computador, a minha promessa era pra eu ganhar ele quando eu tava na 6ª série. Se não me engano, eu tava em 98. Eu fui ganhar em 2007. Eu já tava na faculdade, sacou? E tipo assim, era todo ano. Não, passa de ano que você vai ganhar um computador. Passa de ano, você vai ganhar. ano é foda, né, cara? Eu já tava quase formando a faculdade, né? E eu ganhei bem depois, sacou? Porque eu precisava do computador aqui em casa. Passa de ano que você vai ganhar. Aí, tipo assim, pais, hoje eu acho que eu tenho bastante videogame e tal. Porque, tipo assim, estudei, formei, trabalhei. E era uma coisa que... Trabalha, né? Você não aposentou ainda, não. Da época... eu falo que eu trabalhei pra ganhar comprar o que eu tenho. Ou seja, eu gostava tanto na época, sacou? Que eu meio que virei colecionador. E é lógico, tem coisa que eu não precisava ter comprado. Mas assim, eu podia ter comprado um carro e comprei um monte de videogame, por exemplo. Entendeu? Tem amigos meus que assim que começou a trabalhar, a primeira coisa que queria comprar era um carro. Mas assim, é tudo questão de... Não, do que você gosta. Teve A gente comprou o Mac. Não, teve gente que comprou... Não, velho, teve gente que comprou uma casa. Aí Aqui, o Felipe comprou videogame. Você sabe com o que era criança, o que eu queria comprar e nunca tive condições, e quando eu tinha dinheiro eu já achava horroroso? Era o tal do Mizuno. Que na época, esse tênis esportivo da Mizuno era... Tipo assim, nossa, aquele cara tem Mizuno. Hoje é caro ainda, velho. Hoje tem Mizuno. Hoje ainda tem Mizuno muito caro. Mas tem uns Mizuno Petnella aí de 150 reais. Você vai no Outlet, você pega um com desconto. Só que eu falo assim que tinha uns moleques lá do colégio que o povo... Nossa, aquele cara tem Mizuno, velho. Tipo assim, e eu lá com meu tênis... Cara, isso é demais que mesmo. acendia luzinha ainda, sei lá. Isso é demais. Como que as pessoas são tão assim, né, velho? Tem uma vez que eu comprei um da Adidas, que era de jogar futsal. Eu esqueci o nome do que tênis. Chute. Não, da Adidas, só. Eu esqueci o nome do modelo do tênis. Um amigo meu viu, só que eu comprei no... Passava lá que tinha, no Congonhas, no Jubileu, né, velho? Comprei no Jubileu tênis, barataço, pirata, né, o tênis. Aí eu fui com ele pra ir pra escola, e a gente foi jogar handball na época. Um colega meu pediu o tênis emprestado pra jogar, achando que era original, cara. Tipo, eu comprei o tênis por 10 reais e na época era 300, sacou? Cara, você vê como que a galera vê o cara, só porque o tênis parece, o cara achou que era original e já queria, sacou? Emprestado. Sabe uma coisa que eu sinto falta dos anos 90 que morreu e acho que não volta nunca mais? Que hoje ainda teria coragem de fazer? Era a tal das coleções de revista de games, cara. Tinha Ação Games, Pro Gamer. Cara, eu tenho muita revista aqui ainda. Mas, pois é, cara, era muito bom você chegar na banca toda semana lá e ver, ficar folheando, então chegar e comprar lá uma revista dessas de videogame, que não era caro na época, e poder, tipo assim, mesmo se você não tivesse joguinho, ficava lá vendo as figuras,
Ou Era então, massa. porque os editores das revistas daquelas épocas falavam qualquer coisa, né, cara? Tinha aquela... Tem outro, a gente não tinha internet pra poder... Tinha, cara. Ah, não, lançamentos. cara, mas assim, as revistas que eu tenho aqui são revistas muito bem trabalhadas. Ah, não, né? mas, tipo assim, Bananeira, você dá uma pegava olhada. Mortal Kombat, cara. Não, Pegava mas uma- fala assim, dá uma lida nas notícias sobre lançamentos de videogames pra vocês verem, que eles falam não. qualquer coisa, cara. Eu qualquer tenho coisa. duas revistas aqui que falam do lançamento do Dreamcast. Cada uma fala um negócio. Tipo assim, a capacidade de armazenamento é 120 MB. A Aham. capacidade de armazenamento é 80 MB, entendeu? Aham, é desse jeito, não tinha nada, mas era Não, muito não bom, tinha né, nada, cara? Mas eu gostava muito e eu comprava muito por conta que todo jogo, cara, 99% dos jogos tinha algum segredo, algum... Tinha, os cheats, né, cara? Tinha os macetes, tinha as dicas Não, e tal. e outra, que você pode acrescentar que ninguém sabe o que é isso hoje, os jogos que a gente jogava, a maioria de PlayStation, por exemplo, ou era em japonês, ou naquela época ninguém sabia inglês, né? Porque aqui quem com 12 anos de idade sabia alguma coisa de inglês. Então tinha que recorrer à revista, né? Você já tinha 12 não, né? Você já tinha uns 20. Não, eu com 12 anos eu Você era falava fluente legal. em inglês, Você era fluente em fundou inglês. o inglês, Fluente. velho. Eu vim da Inglaterra, velho. Ah, veio, tá. Então Vinha, vai lá ué. o Sir Buckingham de qualquer lugar. Ô, cara, a gente Não. jogava os jogos e não sabia nada, tinha que recorrer à revista. Mas aqui Aí eu a ficava revista jogando. A revista Não, só- que eu tinha era a Nintendo World, porque eu tinha o Nintendo 64 e tal. Era massa. E ela era muito bem Nintendo feita, World era cara. doido, mas aí Nintendo 64 98 que lançou, 98 vale. Eu gostava muito, era Não, da... é 96 o Nintendo 64. 96, né? Cara, eu lembro que eu juntei dinheiro durante muito tempo pra comprar uma revista que eu era doido e ela é extremamente cara. E eu fiquei decepcionado que quando eu juntei o dinheiro, essa revista tinha saído de circulação. Que era a Gamers Book do Final Fantasy VII, cara. Aquela revista, pra mim, ela até hoje é lendária, porque... O que acontece? É uma revista que tinha todo o passo a passo do Final Fantasy VII, que era um jogo que eu admirava desde aquela Walkthrough, época. né? velho. Que hoje Nossa, você chega no 7 é um YouTube. jogo que tinha que comprar uma revista. E, por exemplo, os segredos dos Chocobos, eu lembro que o dono da locadora que eu jogava Não, tinha... pegar todas as matérias. Então, o dono da locadora tinha, mas ele, o filho da mãe, não emprestava revista pra ninguém, porque a revista Lógico. era tipo... Hoje ela seria o quê? R$40. Só que pra mim, que não tinha porra nenhuma de dinheiro, era dinheiro de outro mundo, cara. Então, era foda. E Mas eu, hoje R$40 pra uma pessoa de 12 anos, eu acho que ainda é um dinheiro Não, considerável. mas Não. numa revista, cara. Ó, aqui, pra você ter ideia ali, Mercado Livre, Gamers Book número 1, Final Fantasy VII. Tem revista até de 200 contos sendo vendida aqui, pra você ter ideia. Da Gamers Book. Ela é item de colecionador hoje. E era uma revista completa, cara, porque tinha até as falas na revista do que os caras estavam falando, velho. O cara ia jogando e batendo foto, né, velho? O cara ia jogando e batendo não, foto. O cara ia jogando, batendo foto da televisão, velho. Gameplay YouTube é pros fracos, cara. O negócio é ler revista e passar, velho. Boto fé, velho. Minha história com videogame nos anos 90 foi uma história bem conturbada. Eu saí do Master System, fui pro Mega Drive eu fui pro MSX. Porra, você voltou, regrediu, né? Não, MSX era muito roots, cara. Tive Mas- um MSX, quem não sabe joga no Google aí, velho. Que era um negócio cabuloso, velho. Era um MSX é computador. pra poucos, hein? É pra poucos. Não, Esse MSX aí foi um negócio doido demais, Esse velho. aí é de rica. Mas Não você era, regrediu. velho. Eu tinha muito acesso por causa da loja do meu pai, velho. E naquela tá. época, a gente era autorizado da Nintendo. Então a Nintendo mandava as coisas pra gente. Eu tinha uma fita de Nintendo 64 e uma do Super Nintendo do Mario, que a Nintendo mandou pra testar os videogames. Então eu tinha muito acesso a videogames cabulosos, assim, que eu nunca imaginava, velho. O MSX foi um. Eu joguei demais. MSX é o que lançou aí o famigerado do Metal Gear, né? Inclusive, Metal a Gear. versão Metal do Gear. primeiro, a que o Kojima considera do MSX. A segunda, eu acho, se não me engano. Não, a primeira, a segunda ele nem considera porque nem tava na... Não, ele a nem segunda do MSX é a que ele fez. Não é não? participou. Não, o primeiro Metal Gear tinha o Kojima, o segundo é que não tinha ele mais, se eu não me engano. Mas primeiro Metal Gear o Kojima Mas participou. eu não joguei Metal Gear, não. Eu era moleque, não tinha consciência de jogar. Eu lembro que eu jogava um do Karatê. O cara Que- tem o quê? O que ele tem? Não, você é um de Karatê, Karatê, que você tinha que enfrentar os neguinhos lá, os inimigos lá.
E o Decathlon, que também tinha pra ele, que moía o teclado. E uns de navezinha, uns de corrida, um joguinho mais bobo, assim. Aí depois eu fui pro Sega Saturno, velho. Videogame de CD, minha tia me deu, trouxe dos Estados Unidos. Todos os jogos originais e tal. Só que era muito foda, velho, porque só eu que tinha o Sega Saturno. E eu já tinha zerado todos os jogos. E agora... Em Lafayette não tinha nenhum, velho. Aí eu fui pro Super Nintendo, cara. Eu regredi de console e fui pro Super Nintendo, porque Super Nintendo foi o rei dos anos 90, velho. A minha experiência de games dos anos 90, nos anos 90 eu estudava na escola e tinha um amigo que tinha um Master System também. Eu não tinha videogame, eu ia pra casa dele todos os dias, fazer os deveres de casa e depois a gente jogava Master System. Até minha mãe me buscar, né? E joguei Master System demais. Aí até que então eu ganhei meu Nintendinho em 93, cara. E com o Super Mario Bros 3. E era muito legal, porque no primeira fase assim, eu não sabia como jogar direito. E eu pulava junto, levava a manete pra cima, assim, imagina. É o Kinect não, né? É o Wii Remote não. Eu ficava pulando. Quem nunca, né, jogou Top Gear e virava cara, o controle, cara. Minha primeira experiência com videogame foi o seguinte: como eu dava muito prejuízo pros meus pais com locadora de videogame, eles resolveram fazer o seguinte: se eu tirasse notas boas do colégio, passasse de ano, e eu fizesse por merecer com algum tipo de trabalho, que eu pudesse receber dinheiro, do tipo, igual eu fazia, que era engraxar os sapatos do meu pai, era arrumar a cama, ajudar minha mãe com tarefa de casa, eu ganharia um videogame, né? E, porra, era um sonho de toda criança, né? Depois de 2 anos namorando videogame, fazendo esse tipo de coisa, em 95, se eu não me engano, eu lembro que tinha já um tempo aí, eu ganhei, cara, o meu primeiro Mega Drive 3, acho que era o Mega Drive 3 que eu ganhei. E, bicho, pra mim, eu já tava fora de época, porque já tava quase saindo do PlayStation, mas pra mim foi coisa de outro mundo, cara. Eu não conseguia dormir naquela época por causa do videogame. Veio o Street of Rage e o Sonic 2 junto com o videogame, cara. Pra mim foi, sei lá, foi utopia, foi um outro mundo pra mim. Eu jogava no meu Nintendo só Super Mario Bros, porque eu só tinha ele e não tinha como comprar. Aí eu ia na casa do meu primo jogar Mega Drive também. Eu tinha que alugar os cartuchos na locadora pra poder jogar no Mega Drive. O Mega Drive eu joguei ele em todas as versões dele. Digitam aí no até o do Silvio Santos, do Show do Milhão? Não. O Mega Drive. Não, o Mega Drive Sega CD, velho. Que é um bitela do Megazord que você vai encaixando. Eu tô falando porque o Silvio Santos, na época do Show do Milhão, lançou um Mega Drive do Show do Milhão, vocês lembram disso? Tem até o Mega Drive 4 hoje em dia. Ainda é fabricado, cara. É a Tectoy que fabricava coisas da Sega aqui no Brasil. Tectoy, velho, Tectoy. A gente também era autorizado a Tectoy, por isso que eu tive o Mega Drive 4. Digita aí no Google pra vocês verem o Sega CD. Eu conheço. Era um bitela do negócio que você ia encaixando um monte de coisa assim. Era o Megazord mesmo. O Megazord, cara. E tinha uns CDs, tinha uns jogos muito loucos, velho. Muito louco. O Mega Drive 4 tem Guitar Hero, velho. Beleza. Olha a imagem que eu mandei pra vocês aí. Só pra gente finalizar, eu quero que vocês deixem aí os programas que vocês mais assistiram e as músicas que mais influenciaram vocês nos anos 90. Pra deixar aí o que formou o caráter de vocês hoje. O que mais me... o programa que mais me influenciou eram os programas da tarde da Manchete, que eu comecei assistindo pelo Cavaleiro Zodíaco e foi assim, que eu me introduziu nos animes e foda demais. Aí depois veio Yu Yu Hakusho, que pra mim é um dos melhores, e os demais aí. E as músicas que eu mais lembro foi quando eu ganhei um CD do Red Hot e um do Silverchair, lá em 98. Que foi o que me introduziu também um pouquinho no rock aí. Ui! Introduzido. Que eu comecei a escutar mais rock and roll aí. Não só essas duas bandas e tal, mas procurei mais. Mas os que eu mais lembro foi esses 2 CDs que eu ganhei. Do Red Hot aí, o Californication, e o do Silverchair, o New Baron. Em termos de música, eu vim de um legado dos anos 80. Então,
eu escutava músicas que fizeram bastante sucesso nos anos 90, mas a partir dos anos 80, que foi o Guns N' Roses e o Metallica. Foram duas bandas aí que já estavam há algum tempo no mundo, mas que me influenciaram principalmente nos anos 90. E games, eu posso colocar aqui que pra mim, por mais que tenha sido bem no finalzinho, além lógico, do Mario Kart, que foi pra mim é o clássico dos anos 90, ter jogado o Mario Kart do Super Nintendo, depois o Nintendo 64, que pra mim é o videogame que mais me marcou. Entendi. Bananeira? O que mais marcou foram duas coisas. Primeiro, Manchete, com o Cavaleiro do Zodíaco, aí formou. Primeira nerdice, velho, que eu tive na vida foi o Cavaleiro do Zodíaco. De comprar revista, herói, que vinha falando da ficha dos Cavaleiros de Ouro, a idade, o poder e tal, os golpes. Então, a primeira coisa que você ia colecionando, assim, além do convencional, foi Cavaleiro do Zodíaco, foi a minha primeira nerdice. E depois, cara, não tem como esquecer a Copa de 94, velho. Nossa, Copa de 94. O famoso é tetra. É tetra. Que eu lembro de todos os jogos, porque meu pai, ele mexia com bar. E a gente ia pro bar, pro clube lá do salão. Você ia pro bar com 10 anos? Não, tipo assim, velho. Não, que 10 anos. Naquela época podia, 7 né? anos, velho. Naquela época você podia, naquela época, beber véio, cerveja. Tinha chocolate em Com formato forma de cigarro. De cigarro? É verdade. Isso é um clássico também. Mas eu lembro de todos os jogos porque juntavam uma galera e interior, né? Meu pai tinha conseguido uma televisão de 29 polegadas em 94. Então a galera pirava, velho. Cara, e era muito legal na época, né, velho? A gente enfeitava as ruas, todo mundo, casa pintada, chão das ruas pintado, cheio de bandeirinha do Brasil. Hoje em dia isso diminuiu muito, velho. A gente teve a Copa aqui, a galera pintou porque a Copa era aqui, mas na próxima já não vai ter esse papo. Também acho. Não, e a Copa de 94 foi muito foda. Eu também lembro, eu era moleque. Romário brilhou demais na Copa, Romário bebendo. Esse da Copa, só fazendo um adendo aí rapidinho, tem um filme da Copa e o Romário fala no filme antes, tipo, foi declaração dele antes da Copa, ele falou, eu vou trazer essa Copa pra gente, mas se eu não trazer, vocês podem me cobrar depois. Tá faltando isso no jogador brasileiro, sacou? O cara batendo no peito, eu chamo a responsabilidade. O Romário tinha personalidade, velho. Cara, quem viveu na época de Júnior Baiano... Júnior Baiano, Romário. E como é que era o nome lá do outro que era violento pra caralho? Edmundo. Ih, filho, sabe o que é? Fala de Neymar aí, mas não sabe o que é o Edmundo e Romário no clássico aí de cara era foda. É os anos 90, né, cara? A gente não falou um pouquinho do futebol também, que era muito, era outra coisa. Futebol, Alejo. Nos anos 90 era muito foda. Então, aí eu vou deixar a minha referência dos anos 90. Televisão, eu fui muito de novela aí, deixo aí o Usurpadora pra vocês como referência. E TV Cruz, do SBT, que era a minha referência de programação Cruz, infantil, que alegrava minhas tardes infantis, pois em vez de assistir jornal, eu conseguia assistir TV Cruz quando meu pai estava trabalhando. E era uma alegria pra mim, porque era um horário muito bom, que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na rua, tinha tomado banho. E pra você ver como que eram as coisas, né? Hoje em dia, não tem desenho de manhã e nem tem de tarde nas TV abertas. Antigamente tinha, de manhã e de tarde, sacou? Olha só como que são as coisas, né? E minha referência musical, aí eu não tenho vergonha de falar, mas foi Sandy Júnior, foi muito Spice Girls e muito Backstreet Boys também. Eu acho que ficar falando só de rock and roll aqui é clichê. Eu vou falar o que realmente a gente escutou, que era isso, era o que tinha pra escutar na época. E minha referência musical foi todas essas músicas pop dos anos 90. Você lembra uma das marcas registradas da Spice Girls? Eu tava vendo um programa outro dia aí, chama Rebobina. E os caras tocaram no Spice Girls, eu lembrei. Aqueles saltos plataforma, cara. Saltos plataforma. Um saltão gigante. Que não existe hoje mais, né, cara? E eu era apaixonado. E começou com elas. Cara, eu era apaixonado pelo salto. Não, cara. Pelas Spice Girls, cara. Eu era vidrado. Eu tinha pôster dela aqui no Eu tenho pôster aqui também, revista. Caraca, velho. Era outra coisa. Não, Spice Girls eu não tenho nada, não. Eu tenho Backstreet Boys.
Também não. Boys você tem Ele quantos, Backstreet né? Boys é o Pablo. Ele o sim. Pablo, N5, o Pablo vai dançar Backstreet Boys aí, hein? Não, como é que é o nome do vocalista do N5, que era o que Justin canta? Timberlake. Justin Timberlake, né? Eu lembro dessa porra, cara. E Hanson, cara, Hanson. Ô, Hanson era da hora, velho. Hanson era da hora. Oi? Eu lembro da MTV, Hanson eu lembro da MTV. Então, senhores ouvintes, deixem aí nos comentários do site, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube também as bandas e referências que vocês têm dos anos 90. Se você não viveu nos anos 90, sinto muito, pois você perdeu a melhor época. Foi sinistro, velho. Eu boto fé demais, velho. Foi a melhor época e não tô sendo saudosista. Se você vive agora, eu sinto muito. Então, não deixe de curtir nossos meios de comunicação. Agradeço a todos aqui e lembre-se sempre de compartilhar com seus amigos aquele episódio especial que você mais gosta do AllQuest para que possamos crescer além do horizonte e do universo, certo? E além do mais, o que faz a gente estar continuando aqui, sempre fazendo os episódios e tudo mais, são vocês. Se vocês não compartilharem, não derem sinal de fumaça aí... Sinal de fumaça, isso aí. Aí a gente, como que a gente vai saber se vocês estão escutando, se estão gostando, se a gente tá falando besteira demais... Exatamente. Tá coisa legal. Se você escuta, eu te dou um beijo na testa, mas se você não escuta, eu quero que você morra. Então escute para você não morrer. E compartilhe esse podcast com todos. E vamos lá. 1, 2, 3. Cruze. Tchau! Tchau!